Torcedor do Flamengo não tem paz, né, maluco? Na moral. Impressionante, cara. Impressionante. Tava indo colocar a cabeça no travesseiro. Aí recebo essa notícia lá de Portugal. Tô tentando contato com o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo. Acho que já tava tarde, ele não me respondeu. Mas uma entrevista no Jornal Record de Portugal. Depois de tudo que a gente viu que falaram que o Jesus estava realmente, tinha dado sim pro Benfica. E se isso se confirmou, a gente tem que acreditar. Os caras não iam publicar aspas de um empresário, de um jogador, se isso fosse mentira, né? Aspas são aspas, né? Se ele falou, eles colocaram aqui, por mais que tenha um corte ou outro, se ele falou, é porque é verdade. E a gente fica preocupado. Eu tava super tranquilo porque eu sabia que o Bruno Henrique estava comprando uma nova casa aqui no Rio de Janeiro, planejamento para ficar aqui, pensando em seleção brasileira. A própria Raíssa Simplício falou que o Bruno Henrique, a cabeça dele no momento não estava em ir para a Europa, mas sim no caso, né, se dedicar à questão do Flamengo e seleção brasileira, né, para disputar a Copa do Mundo e tal, que as chances, principalmente jogando aqui no Brasil em alto nível, para a seleção brasileira eram enormes. Aí a gente vê essa notícia aqui, a gente fica impressionado. Eu já vou falar para vocês as aspas do Denis Ricardo. Eu vou pedir para você que está aqui com a gente, mesmo chateado, triste com tudo que está acontecendo, amanhã almoço de despedida do Jorge Jesus no Ninho do Urubu, comissão técnica com os jogadores. A gente fica pensando, mas será que tá certo isso? Pô, é uma chance. O presidente do Benfica não vai estar lá. A Raíssa apostou que o presidente do Benfica não vai estar lá. Até porque seria uma heresia levar o presidente do Benfica dentro do Ninho do Urubu para conversar com os jogadores do Flamengo. Seria uma heresia, seria um absurdo. Mas não, isso não vai acontecer. Vai ter essa despedida dentro do Ninho do Urubu, Jorge Jesus com os jogadores adoram, amam o Mister, como toda a torcida estava apaixonada pelo Jorge Jesus. O que a gente viu de contestação é com relação à forma que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, demorando a se pronunciar, e como tudo aconteceu, assina um contrato e renova, e para depois fala que escolheu a situação desportiva e não a financeira, para depois ele escolheu o Benfica, ganhando menos inclusive que o Flamengo. Então o desafio desportivo agora do Benfica é mais interessante para ele, ou ele foi acudir um amigo também que está passando por problemas lá, que é o Vieira, lá, o presidente do Benfica, que chegou aqui no Rio de Janeiro, e inclusive já foi conversar com o Marcos Braz. Bem, é muita coisa acontecendo, a gente fica preocupado com o desenrolar disso tudo, preocupado de perder jogador. Ele sair já era uma coisa assim inacreditável. Ele sai e ele quer desmantelar o time todo, quer pedir contratação de jogadores do Flamengo. Agora, um monte de gente dizendo que o Arão, pelo menos, eles vão levar, vão pagar a multa e vão levar. O Léo Pereira também. Agora, Bruno Henrique é brincadeira. Eu vou pedir que você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, que se inscreva, cara. É muito importante. Eu peço humildemente, peço a sua ajuda. É muito importante a sua ajuda aqui no canal. Então se inscreve aqui embaixo, aqui, ó, você se inscreve aqui, aciona a notificação, botãozinho vermelho, aciona a notificação no sininho também, né? Deixa esse like maroto aí no vídeo, pra gente ser mais recomendado, para mais gente acompanhar o nosso canal. Então, pô, agradeço, cara, agradeço essa força que vocês estão dando pra gente. Se você não é inscrito, dá uma olhada, vê direitinho aí, porque às vezes o YouTube também te desinscreve. Então é muito bom você checar. Se o YouTube te desinscreveu, comenta aí que eu vou querer saber também. Muita gente falando isso, tá? Ajuda a gente. Esse é o melhor presente que você pode dar para um YouTuber, para uma mídia independente, é se inscrevendo, é seguindo, é ajudando dessa forma, tá? E até porque a gente está nessa missão aí de passar a TV oficial do Corinthians. Tô querendo, como mídia independente do Flamengo. O Flamengo já tá chegando a 6 milhões de inscritos aí no canal dele no YouTube, na Flá TV. A gente, como mídia independente, a gente quer passar a TV do Corinthians e mostrar para eles o poder da nossa torcida. Bem, então vamos aqui à informação do Jornal Record. Olha só, a atenção do Benfica, empresário garante que Bruno Henrique não é inegociável. Denis Ricardo deixou elogios ao Benfica, um clube
bom para qualquer jogador, aspas, bom para qualquer jogador. Isso foi o que ele falou, tá? Então, matéria aqui do Record, ó, empresário de Bruno Henrique, alvo do Benfica para 2020 e 2021, abriu a porta à transferência do avançado, do atacante brasileiro para a Luz, né, para o Estádio da Luz, ainda que tenha garantido que desconhece que haja algo oficial a esse nível. O jogador tem contrato em vigor. Agora, o jogador não é inegociável. O clube que tiver interesse nele tem de se manifestar e até agora isso não aconteceu, explicou o Denis Ricardo à RTP. Então, no caso, não foi ao jornal Record, foi à TV RTP, que é famosa, reiterando que o Benfica é um clube bom para qualquer jogador. É um clube europeu com uma história magnífica e que nós respeitamos muito. É um clube que dispensa comentários, falou o agente do atacante do Flamengo de 29 anos. Lembrando que, 29 anos é uma idade assim um pouco alta, né, para um jogador ir para a Europa. E eles estão fazendo aqui uma pesquisa. O Bruno Henrique é um dos alvos de Jorge Jesus para a próxima temporada. Um atacante que o técnico português bem conhece, que tem vínculo válido com o Rio de Janeiro, com o Clube do Rio de Janeiro até dezembro de 2023. Aí eles perguntam assim: Bruno Henrique seria um bom reforço para o Benfica? Eu estou colocando não. Votar. Eu estou votando aqui. Ver resultados. Cara, eles estão votando lá que 75,7% acham que sim. Os caras eles já estão ligados, entendeu? Eu votei que não, mas eles já estão ligados no Bruno Henrique mesmo. Pô, cara, isso aí me deixa chateado, cara, me deixa chateado. Eu de verdade eu fico muito triste com esse tipo de situação. Tem uma outra situação aqui também sobre treinador, né? Porque o Flamengo agora ainda tem que buscar um treinador e continua pensando aí em treinador português. Teve um jornalista que falou que o Marco Silva, que é um dos nomes especulados, que a gente falou inclusive que não era o nome mais indicado, que estava no momento, estava até fora de cogitação, que eles estavam atrás do Leonardo Jardim. O que o jornalista, olha só, o apresentador da Rádio Bandeirantes, Bernardo Ramos, falou que não era bom, tá? Ele falou o seguinte: sou bastante crítico ao nome do Marco Silva. Acho que ele pode destruir tudo que o Jorge Jesus construiu. O estilo de jogo dele é bem diferente, costuma jogar com apenas um homem de frente, algo bem diferente do que o Flamengo está acostumado. Falou também da carreira do treinador e tal. O maior título de expressão dele é um campeonato grego. No Everton, a sua passagem foi bastante irregular. O time fez um investimento para brigar em cima da tabela e não conseguiu. Tá? Então, a gente tem essas possibilidades assim. Aí, cara, é um nome que eu tinha falado para vocês que estava até sendo descartado pela diretoria. O Flamengo pensava em Leonardo Jardim e outra parte da diretoria pensa no Miguel Ángel Ramírez, tá, galera? A gente tem também uma outra matéria aqui que o Fla Resenha publicou, além dessa aqui, eles falando que o Flamengo freia o assédio do Benfica, né? Alegando que não tem ninguém à venda. Tá aqui, todo o elenco do Flamengo interessa, mas não tem ninguém à venda. Não tem qualquer tipo de interesse oficial por jogador nosso, e se tiver também, para ser educado, eu vou falar que vai ser difícil sair, para não falar de outra maneira. Se quiser levar jogador do Flamengo, vai lá e paga a multa rescisória, não é pouca. Acho pouco provável um time ter essa condição hoje. Então o Marcos Braz falando isso, que apesar desse interesse e do empresário Denis Ricardo ter falado do Bruno Henrique aí, que ele não é inegociável, eles teriam que pagar o valor da multa, e a multa do Bruno Henrique está em 35 milhões de euros. E aí a gente está falando 35 milhões de euros, só para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer uma conta rápida aqui, ó. 35, vou botar vezes 6, tá? É um pouquinho mais, vai dar uns 220 milhões de reais. Será que eles têm 220 milhões de reais para pagar no Bruno Henrique?
O Flamengo teria também teria condição de, com esse dinheiro, além de tentar repor, que eu acho difícil, o Bruno Henrique não tem reposição, não vejo nenhum outro jogador para repor a saída do Bruno Henrique aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil não. Eu não vejo nenhum jogador europeu querendo vir para cá nesse momento de pandemia. E a gente teria a situação que o Flamengo ainda precisa comprar em definitivo o Pedro, o Thiago Maia, né? Isso poderia gerar uma situação para o Flamengo favorável, fazer um caixa, mas eu sinceramente acho que não tem, e ainda repor um jogador. Mas mesmo que o Flamengo fosse atrás do Soteldo, eu vejo o Soteldo como um jogador completamente diferente do Bruno Henrique, né? O Soteldo talvez eu prefira até o Michael do que o Soteldo, né? O Michael é uma joia sendo lapidada, um jogador jovem, mas o Bruno Henrique eu não vejo um outro jogador para repor aqui no futebol brasileiro, tá? Deixa seu comentário, eu vou gostar muito de acompanhar, pedir mais uma vez que você se inscreva aí no canal, cara, é muito importante a sua inscrição ajuda a gente a crescer ainda mais, estamos chegando a 1 milhão, hoje passamos de 920, ontem passamos de 910, hoje passamos de 920, já estamos com quase 923, amanhã de manhã já vai ter 923 para 24 ou 25, e assim a gente vai chegando, daqui a pouquinho batendo 1 milhão e sendo mais um dos canais de clubes aí independentes do mundo a ter a marca de 1 milhão e partir para cima aí de canais de clubes grandes de São Paulo, oficiais, né? Não estou falando independentes, oficiais, a gente conseguindo bater essa marca, os grandes canais independentes do Flamengo batendo os canais oficiais de clubes, isso aí vai ser impagável e essa é a nossa meta agora. Agradeço de coração toda a audiência de vocês, estamos juntos, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Comenta aí, cara, muito importante o seu comentário, valeu.